Estamos de volta com mais uma Fala do Artista e hoje trazemos o artista visual e professor Adeildo Pereira. Acompanhe conosco este grande momento do canal. E já estamos aqui com o nosso querido Adeildo Pereira, que fez história nas artes visuais e tem uma contribuição importantíssima na área da educação. Adeildo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Depois de muito puxa-encolhe, né, você resolveu nos atender e nos deixa muito feliz. Bom, a felicidade maior é minha, viu, Max? Porque eu sempre tive vontade de participar, né, dessa entrevista que você faz, né, mas chegou o momento certo de fazer essa entrevista e eu vim com o maior prazer. É um prazer, uma gratidão estar aqui para contar um pouco da minha história, né? E nós sabemos, nós convivemos muito, né, nas nossas atividades profissionais, né, mas o prazer para mim é muito grande estar aqui. Eu estou aqui com a maior satisfação. Então, tua história de vida começa em Camaragibe. Sim, começa exatamente na Vila da Fábrica, que é a vila operária mais antiga de Camaragibe. Eu tive a sorte de ter nascido nessa vila, que tem uma história peculiar, não é? Porque ela foi construída com uma proposta ímpar, não é? Que é fornecer uma educação de qualidade pelas irmãs da Sagrada Família, não é? Pelo Sagrado Coração de Jesus, da congregação, não é? Pelas professoras leigas também que participaram dessa nossa vida, lá na nossa formação. Dizer que essa Vila da Fábrica foi construída, não é, por Carlos Alberto de Menezes, não é, que foi o fundador da fábrica de Camaragibe, e para atender a essa fábrica de tecido, vieram os operários, não é, e para isso teria que se educar, não só os operários, não é, mas também os filhos dos operários. Para isso ele trouxe da Europa as irmãs da Sagrada Família para Camaragibe, onde é a casa-mãe dela, é na Vila da Fábrica, que é a vila operária mais antiga de Camaragibe, e trouxe também duas congregações, o Irmão Marista, de início, né, para educar os meninos, porque as irmãs da Sagrada Família educavam as meninas, mas depois o Sagrado Coração de Jesus, que é a congregação, que era para atender a parte religiosa da comunidade, né? Bom, eu vivi nesse meio, né? Nasci aí e tive a sorte de ter uma boa educação. Porque eu digo, quem passou pela Escola das Irmãs da Sagrada Família teve a sorte de ter um bom início educacional. Educação é a base de tudo, né? E dentro da educação, a educação com mais peso religioso, né? Com mais presença religiosa, a arte tem uma presença muito grande, né? Sim, Como sim, é que funcionava a arte? Olha, eu vou começar a contar desde antes de entrar na Escola das Irmãs, porque eu gostava muito de desenhar, né? E eu me lembro, tem uma lembrança muito clara na minha mente que, aos meus 5 anos de idade, eu sempre gostava muito de desenhar no chão, na frente da minha casa. Não era calçada, era tudo de terra, e eu sempre ficava desenhando no chão. Bom, outro momento que eu lembro muito rico na minha vida era na própria Escola das Irmãs, né? Porque eram umas freiras e o padre vinha para fazer mensalmente um pouco de catequese, para contar um pouco sobre a liturgia para a gente. E eu gostava muito porque depois que o padre saía, a irmã dizia, agora comece a desenhar aquilo que você escutou sobre a liturgia. E eu desenhava com detalhes. A própria irmã, me lembro muito bem, depois de muitos anos, né, eu tive a sorte de conviver com elas depois da minha vida adulta, ela disse, Adeildo, eu lembro muito do seu caderno. Seu caderno era impecável, porque eu ria muito, porque você tinha 11 anos de idade, e já naquela idade você desenhava toda a história religiosa que o padre tinha acabado de contar, com detalhes. Eu amava o seu caderno de desenho, porque via com todos os detalhes. Então começou a partir daí. Bom, aos 12 anos de idade, dando prosseguimento a essa minha vida também na comunidade, porque eu sempre tive uma vida muito intensa na comunidade,
O SESI, não é, que existia, que era onde funcionava a escola dos meninos, porque na escola das irmãs, até um certo tempo, era só menina. Eu estudei, comecei no SESI, porque eram os meninos lá, mas migrei para a escola das freiras com a primeira turma, mista. E foi a minha primeira turma, foi a minha. Não era, me lembro muito bem. 5 meninas e o resto era tudo meninas. Não é? Então, no SESI, já meus 12, 13 anos, 14 anos de idade, eles tinham o SESI disponibilizava para a comunidade escolinha de arte. Escolinha de arte. Como também para a comunidade, também apresentava para a comunidade o aprendizado das artes manuais, né, de artesanato, pintura, bordado, culinária, tudo isso. Entre esse meio tinha também de artes plásticas. Né? E foi quando eu iniciei a minha vida realmente através das artes plásticas mesmo. Né? Nós tínhamos uma professora muito competente que veio da Escola de Belas Artes, chamava-se Dona Zezé, saudosa Dona Zezé, que já faleceu. Né? E nós tivemos o primeiro contato com tinta a óleo. Olha, eu com 12 anos de idade, né, comecei a trabalhar com tinta a óleo profissional, com pincéis, com telas, e nós saíamos pela comunidade, mata adentro. Cavalete debaixo do braço. Cavalete debaixo do braço, né, mata adentro, para pintar a vegetação, né, da Mata Atlântica que tem em Camaragibe, né, os riachos. E isso, para mim, foi uma época muito importante, porque a gente ia pintar, aprender a tirar da natureza aquilo que a gente está vendo para o papel, para a tela. Né? Saber trabalhar com toda a linguagem do primeiro, segundo, terceiro plano, saber usar as tintas que dessem aquela coloração, né? Através do pincel, muito bem que eu me lembrava, a gente pegava o pincel para a proporção, trazia para a tela. Olha, isso com 13, 14, 15 anos. Isso já é um trabalho do SESI. Do SESI. Sim, e já em escola, até que ano você ficou? Na Escola das Irmãs? Sim. Até a admissão. Até a admissão. Admissão. E daí? Daí aí fui estudar no Recife. Fazer o ginásio no Recife. Né? Mas, voltando ao SESI, que eu acho que é uma coisa muito importante da minha vida, aí você disse, mas como é que você se interagiu com essas artes plásticas? Porque a gente se tinha o próprio pintor da comunidade. Regularmente, todo ano, se tinha uma exposição que nós fazíamos no SESI, de todo o nosso trabalho artístico. Todos os meus colegas, então a gente tinha uma exposição e a comunidade iria apreciar o nosso trabalho e até comprar, se fosse o caso. Né? Então, foi o primeiro contato que eu digo assim, semi-profissional que eu tive na minha vida das artes plásticas. Foi no SESI de Camaragibe, com as artes plásticas. Aí você sai para fazer o ginásio no Recife. Depois faço o ensino secundário, também no Recife, no Colégio Batista, no Americano Batista. E o superior você busca arte? Ainda não, mas no secundário, no ensino médio, eu também tive uma experiência artística que foi fazendo o curso técnico de artes, no ETEPAM. Não é? Então, no ETEPAM, eu fiz, paralelamente, enquanto eu fazia o ensino médio, normal, a gente era obrigatório fazer um curso técnico, e eu escolhi o curso de decoração. Né? Então, fiz 2 anos de decoração no ETEPAM, né? Onde lá também a gente aprendia muitas técnicas de arte plástica. Sorte minha, ou não sei. Eu tenho um trabalho lá, né? Lá no ETEPAM, onde cada um foi estimulado a fazer uma produção para um painel que ia ser lançado na parede do ETEPAM, em cerâmica, vitrificado. Então, todos da sala fizeram, cada um o seu modelo, e depois teve a escolha. O meu foi escolhido. Né? Então você é um papa concurso, né? Então o meu foi escolhido pela sala, então aquilo ali foi dividido por todos, de forma quadrangular,
cada um fez uma parte da cerâmica do meu desenho, não é? Pegou a cerâmica, pintou, vitrificou e depois a gente montou esse painel que ainda hoje está numa das salas das oficinas do ETPAN lá. Um trabalho meu. Não tem meu nome, porque foi um trabalho feito coletivo, mas a ideia foi minha. Entendeu? Então, desde o ETPAN, que eu também trabalhei com artes plásticas. E nesse período anterior ao ETPAN, antes de ir para o ETPAN, meu pai, como sabia que eu gostava muito de arte plástica, meu pai disse, meu filho, você gosta de arte plástica, você quer continuar estudos das artes plásticas depois de 6 anos? Eu quero, meu pai. Aí ele procurou saber, através das arquitetas que trabalhavam na fábrica, como é que podia dar esse prosseguimento à minha, né, a minha paixão, que era trabalhar com desenho e pintura. Aí ela disse, ponha ele na Escolinha de Arte do Recife. Então, ali naquela Escolinha de Arte do Recife, foi que eu comecei a ter contato com, sabe, com muitas técnicas também, né? Era uma escola singular, né? Porque quase todos os artistas de Pernambuco passaram por aquela Escolinha de Arte do Recife, que ainda hoje tem, a Escolinha de Arte do Recife, na Rua do Cupim, no Recife, né? E eu tive o prazer de estudar lá quase 2 anos, né? Com pessoas amigas como tipo Gil Vicente, foi da minha turma. Eu estudei com o Gil Vicente. Estudei com outros artistas que hoje já são renomados, esqueci o nome, mas já são artistas que já são renomados aqui, não no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, eu me lembro deles na minha sala de aula. Eles já eram mais avançados, eu estava iniciando ali na Escola de Arte do Recife, mas isso marcou muito a minha história. Que eu tive também o prazer de saber, depois que eu saí da Escola de Arte do Recife, aí voltei um certo dia lá para visitar a Escola de Arte do Recife, me deu saudade da Escola do Recife. Aí quando eu visitei, eu acho que foi uns 2, 3 anos depois, quando eu visitei, aí uma das pessoas que estava na coordenação da escola, aí disse, daí eu lembro de você. Eu disse, eu estudei aqui em tal ano. Ela disse, você lembra daquele seu trabalho que você fez em esculpindo, feito um tipo de serigrafia, era litogravura, entendeu? Que você fez, que foi um maracatu que você fez. Eu disse, lembro desse trabalho. Sabe onde é que dá esse trabalho? Daí eu disse, não, está numa capa de revista na França. Aí eu, como ele está? Esse trabalho foi para uma capa de revista na França. E eu fiquei assim, sabe, eufórico, mas como eu posso pegar essa revista? Ela disse, olha, a gente teria que ver aqui no nosso arquivo se tem ainda alguma coisa. Mas como eu fui lá só para visitar, não deu tempo de ver. Mas só a satisfação dela ter me dito isso, eu disse, que prazer eu ter tido um trabalho meu escolhido para, sabe, ser reproduzido numa capa de revista na França, com o nosso maracatu. Europa, o berço, né? Exatamente, exato. Bom. Mas e o superior, como é que... Então, após isso, depois de ter feito o curso, né, técnico, fiz o vestibular, né, e por sorte minha entrei em arte e educação, que não foi minha primeira escolha. Minha primeira escolha era arquitetura, porque eu sempre quis fazer arquitetura, né? Mas naquela época era mais difícil, o funil era maior, né, para poder entrar no curso de arquitetura, mas entrei no curso de arte e educação, né? Uma característica foi o primeiro curso de arte e educação da UFPE. Da UFPE, foi o primeiro curso. Você é da primeira turma? Não, da segunda turma. Segunda turma. A segunda turma. Teve uma turma anterior a gente, né? Eu entrei na segunda turma, né? E sem saber direito se era isso que eu queria, porque ainda tinha aquela coisa de arquitetura na minha mente. Mas depois que eu comecei a ensinar, aí eu comecei a me apaixonar. Educação pegou mesmo, né? Nós tínhamos um aprendizado muito bom, tivemos um aprendizado muito bom na Universidade Federal de Pernambuco, né? Era intensivo, manhã e tarde, né? Onde nós fazíamos muitas práticas de arte plástica, não só de arte plástica, porque quem passou por arte e educação teria que passar pelas 4 modalidades. E era polivalente. Polivalente. Então, eu passei pelas artes plásticas, pelo desenho, pelo teatro e pela música. Tive as 4 linguagens, porque com isso eu teria que também trabalhar na sala de aula. Quando eu entrei no curso, também era um curso polivalente. Né? Fiz o polivalente em arte e educação
e escolhi fazer uma especialização em desenho, né? Que era a licenciatura plena. Licenciatura plena em desenho, tá? Após isso, eu fiz o curso de uma pós-graduação em desenho, que foi a primeira pós-graduação da Universidade Federal, né? Com o nosso saudoso Manel Caetano, lembra? Mário Duarte, lembra? Né? Os tampas na área de desenho técnico, né? Isso. Então, eu fiz a pós-graduação em desenho, foi quando, após o término da pós-graduação em desenho, ele me chamou para ensinar numa faculdade que ele tinha aberto, que era a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Aí foi minha primeira experiência universitária de ensinar o desenho, né, na linguagem para arquitetos. Sim, mas antes disso você foi para a escola pública. Sim, como professor. Sim. Antes disso, eu entrei na sala de aula, na escola pública. Tinha ido, né, pegar a oportunidade de ensinar na Escola das Irmãs, Arte e Educação, lá, né? Como é que surgiu a oportunidade? Foi uma professora que tinha deixado a sala de aula da Escola das Irmãs, porque tinha recebido um convite para ensinar numa escola privada, e foi na sala de aula da universidade, né, perguntar quem gostaria de ocupar a vaga dela na Escola das Irmãs, na Vila da Fábrica. Eu disse, opa, sou eu. Sou eu. Né? Disse, por quê? Eu disse, porque eu sou de lá. Ah, você é de lá? Eu disse, sou, nasci naquela escola, estudei naquela escola. Ah, ele disse, então vá lá e fala com as freiras. Fui lá e comecei a ensinar. Meu primeiro contato de sala de aula foi na Escola das Irmãs. E como você chega ao Carneiro Leão? Bom, foi através também de informações, né, que carecia de profissionais em arte e educação na escola pública. Tava com uma carência muito grande de professores, porque nós éramos as primeiras turmas formadas em arte e educação. Então, pouquíssimas pessoas concluíam. Foi um curso formado justamente para suprir essa necessidade, essa carência. A Secretaria da Educação está convidando professores recém-formados em arte e educação para ensinar. Eu disse, vá lá. Fui. Cheguei, me apresentei, ele disse, você é formado? Sou em arte e educação. Onde é que você mora? Eu disse, em Camaragibe. Colégio Samuel McDowell. Vá para lá agora. Fui para a escola Samuel McDowell, trabalhei lá por 2 anos, né? Foi quando depois me convidaram para ir para o Carneiro Leão, Luiz Marcos, padre Luiz Carlos, que já era coordenador de lá, que também coordenava na Escola das Irmãs, disse, Adeildo, vamos para o Carneiro Leão, porque o Carneiro Leão lhe espera. Como eu já conhecia o Carneiro Leão, um pouco da fama dele, saiu agora. Aí me transferi com a minha carga horária para o Carneiro Leão. E comecei minha trajetória no Carneiro Leão, que foi uma trajetória que você sabe tão bem quanto eu, muito prazerosa, né? Mas vamos dar um corte aí nessa história de educação, porque tem uma outra história. Quando eu falei lá atrás que você é um papa concurso, né? Sim. Teve um concurso lá em Camaragibe para a escolha da bandeira. Da bandeira. Não é isso? E eu estou aqui com uma bandeira de Camaragibe, que você vai ter que me contar essa história. Mas, se você permite, deixa eu falar um pouco da história anterior à bandeira. Não me permite. Ainda terminando o curso na universidade, não é? E teve um salão universitário. O salão foi o primeiro salão da minha época, pelo menos que eu tenho conhecimento. A Universidade, o Centro de Artes de Comunicação, fez um salão universitário, onde eu participei com desenho e aquarelado. Desenho com aquarela. E, por sorte minha, eu fui premiado com o prêmio Menção Honrosa. Tenho esse prazer de ter sido premiado nesse salão com a Menção Honrosa. Também, aí eu já engrenando no ramo das artes plásticas, porque eu gostava muito de pintar, desenhar. Participei do Salão dos Novos, em Olinda. No MAC. Sim, lá em Olinda, no MAC, exatamente, Museu de Arte Contemporânea. Né? E, por sorte minha, também eu peguei um prêmio lá, que foi o prêmio aquisitivo. Então, eu posso dizer que eu tenho um trabalho meu fazendo parte do arquivo do MAC, do Museu de Arte Contemporânea. Né? Após isso, também, por trabalhar na Escola das Irmãs, eu me considerava também um operário da fábrica, porque a escola pertencia à fábrica.
Aí a Casa da Indústria abriu também um salão para os operários de Pernambuco, todos participaram desse salão de artes plásticas. Eu participei. Tirei o primeiro prêmio do salão, né? Aí, por que eu estou falando isso? Não quis falar ainda da bandeira. Porque isso foi anterior à bandeira. Entendeu? Esses 3 prêmios. Aí foi quando Camaragibe se emancipou em 1982, né? Em 83 veio o concurso da bandeira. E eu disse, eu vou participar desse concurso. Sem grandes intenções. Mas eu disse, eu vou dar minha visão sobre como é que eu faria essa bandeira do meu município. Aí apresentei a bandeira e tive a grata satisfação de ter sido o primeiro prêmio, né, o ganhador da bandeira, o autor da bandeira de Camaragibe, né? Que você aí já pode mostrar, se você já ia mostrar, né? Eu estou aqui louco para mostrar a bandeira de Camaragibe, tanto tempo que eu trabalhei lá. Olha aí, bandeira. Olha aí você podia mostrar para a gente o que significa cada elemento. Isso aqui está a minha história. Né? Eu vivi nessa Vila da Fábrica, nasci aqui e não poderia deixar de citar que Camaragibe nasceu da Vila da Fábrica, porque eu posso dizer que o engenho Camaragibe tinha construído o primeiro núcleo urbano, não. O primeiro núcleo urbano foi a Vila da Fábrica. Né? Então eu, como filho desse núcleo urbano, eu via que o céu de Camaragibe era muito límpido, era um azul. Só para a gente não ficar cansando a mão, eu vou colocar a imagem na tela. Porque aí você. Então, a bandeira é dividida por 4 retângulos, né? Os 2 retângulos azuis representam o céu límpido de Camaragibe, o verde a mata, que é o resquício da Mata Atlântica de Camaragibe, que ainda tem lá, né? O branco simboliza, que divide esses 4 retângulos, simboliza a paz, a vida bucólica, a tranquilidade que nós vivíamos naquela vila operária, né, de poder botar a cadeira na rua e ficar conversando com os vizinhos tranquilos. Não é? Aí nós temos no centro uma cruz vermelha que representa toda a nossa base de formação religiosa da nossa vila operária, que é a formação religiosa trazida pelas Irmãs da Sagrada Família e também pelos padres da Congregação Marista e também do Sagrado Coração de Jesus. Correto? Vem rodeado de 4 estrelas amarelas, que representa os 4 municípios que fazem fronteiras com Camaragibe. Os limites fronteiriços de Camaragibe. Né? Se não falha a memória, Recife, São Lourenço, Paulista, se não me engano, Paudalho. Bom, eu não quero, porque já fugiu um pouco da minha memória. Aos 66 anos, está me esquecendo muito das coisas. Mas são os 4 municípios que fazem fronteira com Camaragibe, de cor amarela, porque já são municípios mais antigos, né? E no centro, a grande estrela que surge, que é verde, que é Camaragibe. Estava surgindo exatamente nesse ano. Vem aí o raminho, né, que representa de onde vem a origem do nome Camaragibe. Camará, que é uma planta, gibe é a fruta, entendeu? Então, esse raminho representa a origem do nome Camaragibe. E o lema que eu adotei, né, que eu criei, que se chama fé, que nós somos um povo que viemos de uma religiosidade muito forte, nós temos uma fé em Cristo muito grande, né? Fé em Cristo e esperança no eterno progresso. Ganhei o concurso. Tem história. Fechou. Fechei o concurso. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Entendeu? Pronto, aí edifiquei a bandeira, todo mundo gosta da bandeira, acha bonita a bandeira e eu acho linda essa bandeira. E eu cortei as suas histórias do Carneiro Leão. Sim. Então vamos pegar pelo Centro Cultural. Professor Adeildo Pereira. Claro. Que foi quando surgiu o Centro Cultural, né? Aí começou com a minha oficina de arte plástica, você já dava também teatro lá. Aí foi quando Marcos, que era o nosso diretor, Marcos Vinícius, disse, vamos criar aqui, montar um centro cultural. Então já tem um professor de arte plástica, já tem um professor de teatro, já tem um professor também de arte plástica e teatro, que era a Cida, a nossa saudosa Cida, né? Isso. E tem o maestro da banda, né? Então tem as professoras de educação física para trabalhar com a parte de rítmica, né? Então vamos formar um centro cultural aqui, centro cultural. Formamos, aí abriu o nome do Centro Cultural.
Bom, vamos abrir uma escolha aqui na escola. Aí passou por uma seleção na sala de aula. Qual era o nome que diria? Adeildo Pereira. Bota essa placa lá. Centro Cultural Professor Adeildo Pereira. Que para mim foi uma satisfação muito grande. Ninguém ia tomar essa primazia de sua senhoria. Nós fizemos grandes trabalhos, lembra, Marcos? Muito interessante. Muito interessante. Foi lá que eu tive o maior prazer das minhas oficinas de arte plástica, quando o diretor do Centro Cultural Brasil-Alemanha passou naquela salinha apertada, que nós tínhamos lá os alunos pintando com cavalete, ele parou, olhou, aí disse, o que é isso aqui? Eu disse, é uma oficina de arte plástica. Eu disse, eu sou feio. Mas de onde? Quem está bancando isso? Nós. O governo do Estado? Não, nós. Porque somos nós que abrimos esse espaço aqui na escola da escola do Carnegleão, aberta para os alunos e para a comunidade também. Não era só restrita aos alunos da escola do Carnegleão, não. Tinha alunos da comunidade que queria também aprender as técnicas de pintura e desenho, que ia para lá nos seus horários. Né? O aluno, para estudar lá, tinha que estar estudado regularmente em alguma escola, não é? E a mesma coisa nas outras áreas. Nas outras áreas também. Tinha uma abertura, muito grande e uma movimentação muito grande. Muito grande. Mas fala um pouco do desdobramento dessa conversa Brasil-Alemanha. Brasil-Alemanha. Então, quando ele viu, ele olhou, ele disse, os trabalhos são muito bons, Adeildo, parabéns. Eu disse, obrigado, Cristófaro, o nome dele é Cristófaro. Aí ele disse, você tem condições de apresentar 100 trabalhos para mim no espaço de tanto tempo, de um mês, era um mês, para eu levar isso para a Alemanha? Eu disse, claro, agora, vamos. Ele disse, pronto, começa a trabalhar. Eu disse, tá bom, já tem algumas produções. Eu disse, gente, vamos trabalhar, vamos expor na Alemanha. Os alunos ficaram tudo alegres. Professor, na Alemanha? Disse, na Alemanha, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer aqui. E apresentamos vários trabalhos de várias técnicas, né? Levamos lá para o Brasil, Alemanha, e molduramos lá de forma bem simples, não é? Tudo em papel, e ele empacotou a Alemanha. Apresentou lá numa cidade da Alemanha, que eu não lembro o nome, mas eu tenho tudo isso documentado em jornais, que foi exposto também nos jornais, essa exposição, e a comunidade se vendo, assistindo, compraram os trabalhos, e com o dinheiro desse trabalho ele retornou para mim, e com esse dinheiro eu intensifiquei mais ainda os materiais para os alunos continuarem as suas experiências artísticas. Foi uma satisfação em ver os meus trabalhos, em ver trazer no jornal, fotografia do jornal, olha aqui os seus trabalhos aqui, tudo exposto, apresentado aqui na Alemanha. Eu disse, que maravilha, muito bom. Eu não fui, mas os trabalhos dos meus alunos foram. Fiquei muito gratificado. Depois disso, logicamente, tua trajetória cresceu bastante. Você saiu do Camaragibe, né? Sim. E foi para onde? Bom, eu já ensinava nessa época na escola do Recife, da Universidade de Pernambuco, né? Já ensinava na escola do Recife. Era uma escola recém-iniciada, né? Fomos o primeiro grupo que formou aquela escola do Recife, que hoje é chamada Escola de Aplicação do Recife, da UPE. Desenvolvi também um trabalho muito interessante. Levei essa experiência do Centro Cultural que eu tinha iniciado no Carnegleão também para ser implantado lá da escola do Recife. Era muito interessante, Marco, você lembra muito bem que nós fazíamos regularmente as nossas exposições. Lembra? Nós tínhamos 2 dias de cultura, onde a escola fechava, a comunidade invadia a escola, invadia para assistir os nossos trabalhos. O seu de teatro, o meu de arte plástica, que era exposto, o de Cida também, que era de teatro infantil, de dança, de música. A escola era o centro efervescente da cultura de Camaragibe. Está lembrado disso? Era fantástico isso, né? Tanto que diziam que a nossa escola Carnegleão era uma escola de referência. Sem nem existir esse nome ainda de escola de referência. Ninguém nem sonhava. Nem sonhava. Dizia, quer saber um ensino que funcionava bem? A escola de referência de Carneiro Leão. Porque era feito pelo nosso trabalho. E você sabe muito bem que foi através da cultura que aquela escola engrenou também a parte, não é, pedagógica. Porque fez com que os alunos se apaixonassem pela escola, vivessem aquela escola. Como é a história do professor de matemática que ficava com raiva porque o aluno dele
Exatamente. Fugir para ir para nossas oficinas, né? Pronto, era isso aí, né? O aluno vibrava com nossos trabalhos nessas oficinas. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se integrava no trabalho de arte, ele começava a responder muito melhor às outras disciplinas. Tanto que, quando eu fiz o meu mestrado pela Universidade Autônoma de Madrid, né, por eu trabalhar na escola, na Faculdade de Administração de Pernambuco, eu fiz o mestrado em administração, né, e era pela Universidade Autônoma de Madrid. E a minha tese de mestrado foi em cima dos resultados da minha vivência e experiência do Centro Cultural do Carnê-Leão, mostrando que, pela arte e educação, se conseguia uma boa produção do ensino, de qualidade de ensino. Então, eu fiz todo um trabalho da minha tese voltado nisso aí, mostrando isso. Então, né, e foi através dessa minha experiência do mestrado que eu também entrei para ensinar nas universidades privadas, né, que ainda hoje eu ensino numa universidade lá em Vitória de Santo Antão, que se chama-se Unifacol, e ensino lá nos cursos de engenharia e arquitetura, nas cadeiras de geometria plana e espacial, que é a minha live, tudo, né? A minha live é essa aí, né? Ensinar o desenho plano e espacial nos cursos, onde eu me dou com o maior prazer e gosto, me identifico muito com isso daí. Depois de tanta militância como artista, militância como educador, você também vai para a militância política. Exato. Então, como é a tua experiência muito como administrador? Rica, né? Porque no governo de 89 a 91, né, que era o do prefeito Arnaldo Guerra, foi quando ele me convidou para ser o diretor de cultura da cidade. Já por essa minha experiência que eu vinha nas escolas já desenvolvendo, né? Eu disse, tá, vou assumir esse posto, né? Então, fui para lá à disposição do ensino público e passei 4 anos nessa militância, né, convivendo com os grupos folclóricos. Foi quando eu conheci a riqueza de Camaragibe em termos de grupos folclóricos. Tive contato com todos os artistas plásticos de Camaragibe, porque todos vinham para mim, né, e eu dava oportunidades para eles, inclusive para eles fazerem a decoração dos eventos. Então, os eventos começaram a ser decorados, a cidade começou a ser decorada pelos artistas, porque eu fazia uma escolha seletiva, né? Eles apresentavam a produção, o trabalho, e a gente escolhia, através de uma bancada, qual era o trabalho que melhor se encaixava com o que a prefeitura tinha condições de promover, né? Então, promovi também 2 salões de artes plásticas para esses artistas, né? Abrimos um salão de artes plásticas lá e eles apresentaram e venderam também trabalhos. Então, foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo cultural da minha cidade de Camaragibe. Eu saí somente da Vila da Fábrica, da sala de aula, e comecei a pegar todo o contexto geral de visitar, de conversar com folguedos, né, de organizar os eventos de São João, de Carnaval, de Natal. Tudo isso passava pelas minhas mãos, porque eu promovia também os desfiles de carnaval, os concursos de carnaval, os concursos de quadrilha, que não era fácil, porque sempre uma polêmica muito grande, né, de querer ganhar. A mesma coisa das agremiações carnavalescas. Camaragibe é competitiva. É muito competitivo, eu comecei a perceber. Tanto que quando tinha no concurso de carnaval, no final, iria se contar os votos, né, para ver qual era a agremiação que ia ganhar, né, nas suas representações, eu dizia, me tire dessa, não quero, porque eu não quero, né, apanhar para dizer que eu escolhi. Não, quem escolheu foi a comissão julgadora, que eu escolhia pessoas competentes para julgar as agremiações. Né? Então, você sabe muito bem que Camaragibe sempre foi uma efervescência política, muito competitivo, né? Aí eu ficava fora. Né? Então, aí foi quando eu tive uma vida pública, propriamente dito, né? Através dessa minha experiência com a prefeitura. Né? Tive a grata satisfação aí passou, eu voltei para a sala de aula, porque eu dizia, eu não nasci para ser diretor de cultura,
Eu não me formei para ser diretor de cultura, eu me formei para ser professor. Então, quando encerrou o meu período, queriam que eu continuasse, eu disse não. Eu quero voltar para a sala de aula, porque eu tenho saudade da sala de aula. Voltei para terminar o meu período de aposentadoria na sala de aula como professor, que isso é uma gratificação muito grande. Trabalhei até quase, foram, Max, 39 anos, 40 anos em educação na rede pública e na rede privada. Depois continuei ensinando na universidade por uma questão de delanteio, né, que chama, né, de prazer, né, por gostar muito. Mas vamos voltar um pouquinho para essa coisa acirrada de Camaragibe. Ao mesmo tempo que eles têm essa competitividade, eles são extremamente carinhosos. São, É uma cidade que recebe são, muito bem, são, que cuida das pessoas são, e que acarinha mesmo, né? são. Que você, mais do que ninguém, sabe quanto eles chegam próximos Próximo, das pessoas, exatamente. né? Conta como você foi acarinhado esse último ano. Veja, eu morava em Camaragibe, mas depois decidi morar no Recife, né, aos meus 23 anos. Vim morar no Recife, né? Mas sempre tive meus contatos em Camaragibe, nunca deixei de ter meus contatos em Camaragibe. E as pessoas sempre me têm como referência como professor. Onde eu chego é professor Adeildo, professor de arte, professor Adeildo. Os alunos me conhecem, todo o município me conhece, porque eu ensinei em vários colégios lá. Bom, tive a grata satisfação desse ano ser um ano para mim ímpar. Nunca existiu na minha vida isso. Depois de 42 anos ou 41 anos de emancipação política em Camaragibe, ter sido o autor da bandeira de Camaragibe, esse ano veio a calhar uma série de homenagens para mim, né? Começou com uma homenagem num movimento em Camaragibe que hoje está crescendo muito, que é o movimento Viva Camaragibe, é um movimento político-cultural, né? Como disseram, Adeildo, você tem a bandeira do município? Eu disse, não, você é o autor e você não tem a bandeira? Não. Foi a minha frustração de ter recebido o prêmio, mas não a bandeira, eu queria a bandeira. Ele disse, você vai receber a bandeira no nosso movimento. E nós vamos lançar o movimento cultural aqui em Camaragibe, que é o movimento Viva Camaragibe, que é essa bandeira que me deram, e fizeram uma linda homenagem para mim nesse dia, fazendo essa abertura do movimento e fazendo toda uma noite especial para mim. Foi muito emocionante quando eu recebi essa bandeira. Aí, a partir daí, parece que começou a desencadear uma série de homenagens. Aí, o Shopping Camará tinha um movimento cultural que era a Terça da Literatura, que ainda hoje acontece, por um grande profissional chamado Jean, né? Professor também de arte e educação, se não me engano. Então, ele disse, Adeildo, nós vamos fazer uma noite de Camaragibe, a literatura de Camaragibe, e nós estamos lhe convidando para ser homenageado. Eu disse, maior prazer, né? Então, fui ser homenageado, né? Recebi o título de Cultura Viva de Camaragibe, depois você pode mostrar aí, né? Nessa homenagem que foi muito bonita, onde quem participou foram os alunos do EJA, porque a cada terça ia um grupo de alunos do EJA assistir a produção daquela terça-feira literária. Aí fui agraciado por esses alunos do EJA para receber essa minha homenagem que eu recebi de Cultura Viva de Camaragibe. Teve uma outra homenagem que foi o lançamento do SEDAC, Centro de Desenvolvimento e Cultura de Camaragibe. Estava se criando esse SEDAC em Camaragibe, fizeram esse lançamento na Câmara dos Vereadores, onde convidaram várias personalidades da arte plástica, do folclore, da música, não só de Camaragibe, mas de Camaragibe, Recife e Olinda. Foram convidados vários artistas de teatro, de tudo, para receber uma homenagem. E eu fui, dentro desse contexto, fui homenageado em Camaragibe como o autor da bandeira de Camaragibe. Mais uma homenagem que veio desencadeado disso aí, né? E recentemente, né, agora teve 15 dias atrás, teve um evento em Camaragibe onde homenagearam, acho, 30 professores com o título de Professores que fez História em Camaragibe. Então, me convidaram, porque diz, Adeildo, você fez História em Camaragibe.
você será um dos homenageados. Eu recebi essa placa, né, essa homenagem para mim foi um momento gratificante, né, ter sido reconhecido como professor que fez história no meu município, que eu amo tanto. Eu amo muito Camaragibe. Entendeu? Então, eu acho que Camaragibe faz parte da minha vida. Eu não posso dizer que não faz parte de Camaragibe. Dentro desse período que você trabalhou com arte e educação, o que é que mais marcou essa história toda? Como é para você lidar com esse universo tão rico? Bom, é repassar para os meus alunos, né, um pouco da técnica, né, que eu adquiri em todas as instâncias de aprendizado meu, né, mas também passar para o aluno também a emoção de viver a arte. Né? Para mim isso é muito importante, porque a gente sabe muito bem que a escola tradicional, ela não prima por isso, pelas artes. Né? Ensina somente pelo conteúdo científico, gramatical, mas a parte artística da sensibilidade somos nós, professores de arte da educação, que trazemos isso para a sala de aula. Né? E temos que ter essa sensibilidade. Brigando com tudo e com todos. Brigando com tudo e com todos, com todas as condições, com todas as motivações, né? Mas a gente vence tudo isso porque a gente quer mostrar ao aluno que crescer não é somente adquirir conhecimento científico, não, mas também abrir a sua visão para o mundo de forma sensível. E só a arte promove isso. Só a arte faz com que os alunos observe o mundo, não olhe, mas observe o mundo. Que observar, ele vai ver com detalhes. Então, eu passava muito isso para os meus alunos. Observem o mundo. Vejam o que o mundo tem para lhe apresentar. Não só olhe, não. Olhar, você só olha e passa. Observar, você capta a mensagem, né? Através das cores do mundo, da luminosidade do mundo, do traçado do mundo, né? Da forma do mundo. E traga isso para o seu papel, para você repassar isso para as pessoas, sobre a sua ótica de visão. Então, isso é que mexia muito comigo, de fazer com que os alunos aprendessem a olhar o mundo com mais detalhe. Porque isso ia enriquecer a formação dele educacional. E só Adeildo Pereira que viria aqui dizer isso. Muito obrigado. Obrigado por você também, ter Marcos. vindo. Muito obrigado. Olha, foi maravilhoso. Eu já esperava, estava ansioso por esse papo e se concretizou. Agradeço imensamente, a equipe está sensibilizada com a sua presença aqui e volte sempre. Só é me convidar. Eu agradeço também por essa oportunidade, né, de passar um pouco da minha história, né, e de tudo aquilo que eu vivi e repassei para a minha comunidade de um modo geral. Adeildo Pereira, uma personalidade, a pessoa que criou a bandeira de Camaragibe, e estou aqui na Escola José Collier, um local que é de muita importância histórica. É um prazer de revê-lo aqui, né? Também é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Então, contar um pouco da minha vida educacional, do início da minha vida educacional aqui, nessa preciosidade que é a escola que nós chamávamos de Escola das Irmãs, né? Na verdade, era a escola da Corporação Operária de Camaragibe, porque ela fazia parte desse contexto geral da Corporação Operária de Camaragibe, que é uma filha da fábrica, né? Onde tudo se realizava através da Corporação Operária, que eram todos operários da fábrica de Camaragibe.